Boa noite. Abril é o mês que registra dois acontecimentos importantes da história do rádio no Brasil. Em Recife, na Avenida Cruz Cabugá, no ano de 1919, foi realizada a primeira transmissão pela PR-A8 Rádio Clube de Pernambuco. Já no mês de abril de 1923, foi inaugurada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro por Edgar Roquete Pinto, considerado o pioneiro do rádio no Brasil. Mas a história do surgimento do rádio tem algumas controvérsias. Enquanto o pioneirismo pela história oficial é atribuído ao Rio de Janeiro, alguns estudiosos defendem que a primeira emissora surgiu em Pernambuco. Então, vamos abrir o tema no programa de hoje, que aborda o passado, o presente e o futuro do rádio. Mas vamos falar também sobre a produção de conteúdos, linha editorial, liberdade de expressão, a sobrevivência do rádio diante das plataformas digitais, entre outros assuntos. São nossos convidados Andréa Trigueiro, professora de jornalismo da Unicap, Aldo Vilela, radialista e âncora da rádio CBN, Luiz Maranhão Filho, professor aposentado da UFPE, doutor em rádio pela USP e autor de livros sobre a memória do rádio. Estamos disponibilizando o número de WhatsApp para você enviar a pergunta ou também dar a sua opinião. 98830-7098, código de Pernambuco 81. Bem, lembramos que você também pode acompanhar o programa em tempo real pelo site da UFPE, ufpe.br/NTVRU. Você abrindo a página, você vai chegar exatamente no programa Opinião Pernambuco, agora ao vivo. Bem, sejam bem-vindos e seja bem-vinda também, Andréa. Para a gente situar um pouco essa história do rádio, nós não vamos começar com uma pergunta. Eu vou exibir aqui um trecho de um vídeo, o vídeo tem 3 minutos e alguns segundos. A gente ouve e depois a gente vai comentar se essa história contada por tantas pessoas em tantos lugares do Brasil, se ela realmente é a história que serve para Pernambuco. Então vamos ver o vídeo. A história do rádio no Brasil. A história da invenção do rádio passa pelo Brasil através da figura do padre gaúcho Roberto Landel de Moura, nascido em Porto Alegre em 1862. Em 1901, sem apoio das autoridades brasileiras, embarca para os Estados Unidos, onde patenteia o telégrafo sem fio, o telefone sem fio e o transmissor de ondas. A primeira transmissão se deu em 1922, graças a Edgar Roquete Pinto, o pai do rádio, no centenário da independência, realizado no Alto do Corcovado, no Rio de Janeiro, transmitindo o discurso do então presidente Epitácio Pessoa. No começo de 1923, desmontava-se a estação do Corcovado e a da Praia Vermelha ia seguir o mesmo destino, se o governo não a comprasse. O Brasil ia ficar sem rádio. Na década de 30, começa a era comercial, a partir de um decreto que autorizava 10% de sua programação ter anúncios e propagandas. Com isso, aumenta a popularidade das emissoras. Já nos anos 40, acontece a época de ouro do rádio, com a programação mais popular. Para marcar a década de 40 da música brasileira, Dalva de Oliveira. Se voltasse sozinha depois, o mesmo garçom se aproxima, parece que nada mudou, porém qualquer coisa não rima com o tempo feliz que passou. Com a chegada da TV, o rádio sofreu grandes mudanças. Os artistas do rádio vão para a TV. Troca-se os artistas e programas de humor por música. As novelas e programas de auditório por serviços de utilidade pública. Busca-se a segmentação.
Já em 23 de dezembro de 1947, chega o poderoso impulso, o transistor. Comunicação mais ágil, que possibilita produzir ao vivo da rua e receptores sem tomadas. As FMs aparecem na década de 60, com muito mais músicas. Bem, nós precisamos dar o crédito aí, esse texto é do Edmilson Leal, a locução do Abraão Silva e a edição de Eric Barbosa. Nesse vídeo ele está no YouTube e pode ser acessado por qualquer pessoa. Nós tivemos aí também mais um exemplo de uma forma de tratar a história do rádio sem citar Pernambuco. E Luiz Maranhão, ele combate isso com unhas e dentes. Não é isso, Luiz Maranhão? Eu queria, inclusive, que você, na sua resposta, atendesse também à provocação aqui do Giovanni Cipriano, que ele já mandou para a gente uma pergunta, né? Como foi o processo de implantação do rádio no Brasil? Onde Pernambuco figura nessa história? Bom, você tem nesse vídeo aí uma figura fundamental para a gente entender a história do rádio, que é o padre Roberto Landel de Moura. Há um grupo que vai do Rio Grande do Sul até o Nordeste. Eu sou um dos membros desse grupo que criou o Memorial Landel de Moura em Porto Alegre. Então, toda a história do rádio está contida ali numa excelente biblioteca com museu. O companheiro Ivan Rodrigues é que toma conta desse setor. Então, realmente, foi o padre Landel de Moura que montou esse transmissor e transmitiu do alto da Avenida Paulista para um ponto chamado o Alto do Cambuçu, que hoje seria no bairro de Madalena, lá no Rio de Janeiro. Então, foi feita essa transmissão. O interessante é que um grupo de gaúchos reproduziu esse primeiro transmissor que ele fez e foi feita em Porto Alegre, em praça pública, uma emissão com esse transmissor que todo mundo captou na capital gaúcha. Então, na época, eu trabalhava no Diário Carioca, no Rio de Janeiro, e assisti essa manifestação. Então, não há dúvida que foi padre Landel de Moura antes do Marconi, porque quando ele lançou a sua patente nos Estados Unidos, registrando essa patente de invenção, o Marconi tinha 8 anos de idade, não podia ser o inventor do rádio. Então, certo. A luta vai por aí. É certo. Essa participação do padre é indiscutível, né? Acho que há um consenso no Brasil em relação a essa importância do padre Landel de Moura. Mas o consenso não há em relação ao surgimento da primeira emissora. E aí vocês me permitam ainda devolver a palavra para Luiz Maranhão, pelo menos complementar, tá aqui, né? complementar essa parte introdutória do programa. Olha, eu fiz aqui na TV Universitária um programa chamado Projeto Memória, em que a gente apresenta o primeiro transmissor da Rádio Clube, que estava numa sucata em Casa Amarela, no depósito do Diário de Pernambuco, e com o testemunho de Abílio de Castro, o primeiro locutor oficial do Brasil, ele confirmou que foi esse transmissor que foi ao ar. Isso foi em 6 de abril de 1919. Ninguém pode mexer nessa data, porque eu filmei no arquivo do Diário de Pernambuco o convite para a constituição do Clube de Rádio de Pernambuco. Então, a história do rádio começa por aí. Os sudestinos, que eles chamam, nós nordestinos, eu chamo eles de sudestinos, é que brigam por isso, mas de vez em quando aparece um pesquisador do Rio atrás de dados aqui, como o problema da radionovela, que depois eu posso falar para você. Então, é indiscutível o pioneirismo de Pernambuco, o resto é cariocada. Ok, vamos então rodar aqui a mesa. André, essa história do rádio, até que ponto é importante a preservação ou a reprodução dessa história para os alunos de comunicação? Ela é importantíssima porque os meninos que nasceram nessa geração, que estão hoje nas graduações, eles já nasceram num rádio que era digital. Então, eles têm uma distância enorme, né, histórica, desse momento de surgimento e da importância de Pernambuco nesse cenário. E quando a gente aproxima essa história do agora, fica mais fácil compreender o percurso do rádio até chegar ao que a gente conhece hoje, né? Os meninos trabalham com podcast, por exemplo. Existe um debate, podcast é rádio? Aldo Vilela certamente vai dizer que não.
Mas diversos autores, diversos pesquisadores vão dizer sim, o rádio se reconfigurou, assim como se reconfigurou quando a TV chegou, e hoje ele está na internet com outra roupagem. A gente pode debater um pouco mais disso aqui durante o programa, mas o fato é que quem nasceu na geração do podcast precisa sim conhecer a origem das coisas para entender esse percurso histórico e até fazer um rádio melhor, de mais qualidade, na internet, se for o caso. Aldo, hoje você é um profissional de rádio, né, reconhecido aqui em Pernambuco e fora do estado como esse profissional de rádio. Como foi lá atrás essa presença do rádio na tua vida para te influenciar ao ponto de você entender que o rádio seria um importante veículo de comunicação? Valdir, tudo você tem que fazer uma adaptação de tempo em tempo. Então, hoje a gente está vivendo dias em que o rádio precisa se adaptar à realidade. Antes de mais nada, Luiz, Valdir, André, o telespectador que está em casa, o rádio até hoje, abril de 2018, o único veículo e o veículo mais rápido, mais ágil e insuperável em comunicação. Não tem televisão, não tem Facebook, não tem Twitter, não tem WhatsApp que supere a velocidade do rádio. Todas as tecnologias elas chegam, a mídia digital ela é muito mais presente, mas ela não consegue superar o rádio em se tratando de velocidade, de agilidade e de dinamismo. Então, até hoje, do ponto de vista tecnológico, não se inventou nada que supere o rádio em relação a isso. Claro que a gente vai se adaptando, ao longo dos anos a gente tem que se adaptar. Hoje a internet veio para complementar o rádio, onde antigamente eu ouvia em ondas curtas, em ondas médias, em ondas tropicais, outras emissoras de rádio, e quando criança você fazia isso, Luiz Maranhão também, hoje a gente tem a facilidade da internet. Então, com o meu smartphone, eu acesso qualquer rádio do mundo graças ao advento da tecnologia. Eu estou falando de internet para FM. O rádio AM morreu. Acabou. O rádio AM é coisa do século passado. Não existe mais espaço. O rádio tem que se adaptar, como está hoje na frequência modulada e nas plataformas disponíveis na internet. Então, hoje, graças à internet, o rádio acabou se modernizando muito mais. Essa questão do podcast que André Trigueiro fala, eu entendo que podcast, sim, sem dúvida alguma, é uma tecnologia que vem, é adjacente e faz parte do rádio. Onde entra voz, não tenha sombra de dúvida que você coloca o componente do rádio. Claro que é assim. Hoje, o estudante de comunicação, hoje quem faz jornalismo, eu costumo dizer, Maranhão, que não faz mais jornalismo, não faz mais radialismo, não faz mais publicidade nem cinema. Hoje a gente está formando esses meninos para o mercado do audiovisual. Você entrou como uma metralhadora aí, já tocou em 500 pontos assim, que a gente precisa aprofundar no programa, né? E isso é bom porque a gente vê o tanto quanto esse tema rende. Faltou responder uma coisa, esse rádio analógico, ele foi muito presente na sua vida? Total e absoluto, total e absoluto. Certo, o rádio analógico, total e absoluto. A minha influência toda no rádio analógico. Do rádio hoje. Hoje, né? sem dúvida. Professor Luiz Maranhão, esse rádio de ontem, ele era melhor ou existe muito saudosismo e nostalgia nesse endeusamento do modelo como o rádio existiu lá no passado? Olha, Valdir, eu tenho uma posição muito radical. Eu acho que o rádio é o mesmo. O que mudou foi a estrutura dele. Quer dizer, mudou o material humano que está dentro do rádio. Foi quem acabou com esse rádio que Aldo diz que a AM desapareceu. Para mim, foi a maior besteira que o governo já fez. Foi uma jogada política, tirar a AM do espectro e colocar só FM. Ora, a AM é uma emissão que chega na Europa, chega distante. Não precisa de internet para chegar lá. E FM é uma audiência restrita. A FM não vai além de um estado para outro, ela não chega lá, com o equipamento que tem. Então, o que mudou foi a tecnologia, né? Mas o rádio continua sendo rádio, é voz e mais nada. Certo. Antes, quando a gente não tinha ainda essa presença da internet, o rádio ele circulava mundo. A Rádio Jornal, inclusive, né, levantou aquele slogan, Pernambuco falando para o mundo. E a gente tinha a frequência AM, que era de uma projeção era a única fantástica, e tinha também ondas curtas. Ondas curtas, ondas médias, ondas tropicais. E você tinha produção aqui no estado que era feita para fora do país. Né? Programas produzidos pela Rádio Jornal do Comércio, que eram programas voltados para os londrinos, que eram voltados para os combatentes de guerra. Então, graças ao Rádio Transglobo, que você tinha com as frequências demais que você poderia ouvir. E nesse aspecto deve-se destacar a capacidade de alcance do rádio no momento em que a comunicação da televisão, ela
né? Inclusive nem existia, né, lá no começo, ela vem surgir a partir dos anos 50, não é isso, André? Exato. Agora tem uma coisa que eu acho que a gente precisa delimitar para conversar sobre o rádio, que é o seguinte: como é que a gente entende o rádio? É um aparato tecnológico, a gente está falando de uma coisa física, ou a gente está falando de uma linguagem? Se a gente fala de um aparato físico, a gente tem hoje realmente uma situação bem difícil para o rádio, porque os smartphones e os aplicativos de rádio estão tomando o lugar dos aparelhos, né? A gente começou com um rádio no meio da sala, né? Ocupava um rádio lugar TV, de né? destaque. Depois veio a televisão. Não, eu digo rádio TV que você botava para ouvir, como se fosse a televisão, né? Perfeito. E aí depois o rádio foi diminuindo de tamanho Vem a até portabilidade, né? que ele virou um outro tipo de tecnologia. Isso é um aspecto. O outro aspecto é o que Maranhão fala, que é a linguagem do rádio, a voz, o conteúdo, a instantaneidade, a agilidade, que inclusive o rádio e a internet dialogam muito bem nisso, porque o rádio já tinha essas características que a internet também tem, de agilidade, de instantaneidade, e isso foi um casamento quase que perfeito, né? Porque você pega dois veículos de fácil manuseio, né? Para essa geração que está aí, e que tem essa facilidade de chegar longe, e eles se juntam, o rádio e a internet juntos nisso, tornou essa linguagem radiofônica muito mais potente. André, desculpa. Mais, inclusive, do que a TV e do que o impresso, que não conseguiu dialogar com a internet tão bem como o rádio conseguiu. Não, impresso morreu, impresso acabou. Agora, uma coisa, Valdir, só para complementar o que o Luiz disse, rádio é voz, hoje rádio é voz, rádio é texto e rádio é TV. Hoje em dia as pessoas ouvem rádio assistindo ao rádio, porque todas as emissoras de rádio, ou as que se colocam à frente, têm as câmeras de TV instaladas nos estúdios. Hoje existe um recurso que chama-se RDS, que quem está ouvindo rádio no dial do carro ou em casa pode acompanhar em caracteres as programações, as previsões e tudo mais. E a pergunta é, e ainda assim é rádio? Ou seria uma outra ferramenta, ou seria um outro suporte que está levando o nome de rádio para alguns e até se reconfigurando em outras nomenclaturas, como é o caso do podcast, né? Então a gente deixa essa provocação para o próximo bloco e a gente faz o nosso primeiro intervalo. Então a gente volta daqui a pouquinho.